Então, pessoal, vamos lá. A gente estava falando, né, sobre os números racionais, certo? O que são os números racionais mesmo? Quaisquer números que podem ser escritos na forma de uma fração, tá bom? Então, escrever na forma de fração é um número racional. E da mesma maneira que a gente está acostumado a trabalhar com frações positivas, valem as regras de simplificação para as frações negativas, tá? Um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, com relação à regra de sinais, tá? Então vamos começar fazendo a simplificação de algumas frações, tudo bem? Então, ó, menos 18, 36 avos, né? Primeiramente, como que vai ser o sinal dessa fração aqui na hora que eu simplificar? O 18 é negativo, o 36 tem um sinalzinho de positivo escondidinho ali, né? E na hora que eu faço regra de sinal, menos com mais dá menos. Então, se eu for simplificar essa fração, eu vou obter como resultado uma fração negativa, tá certo? Bom, como que eu faço a simplificação? Eu tenho que pegar e ir dividindo tanto o numerador como o denominador pelos nossos amigos números primos, tá? Da mesma maneira que a gente estava acostumado a fazer com fração positiva. Então a gente tem que lembrar quem são os números primos, né? Então o primeiro número primo é o 2, que por sinal é o único número primo que é par. Depois vem o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e por aí vai, né? A gente tem infinitos números primos, tudo bem? Então, o que acontece? Para eu poder simplificar, eu posso pegar e dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Então, começa pelos números primos menorzinhos, ó. Tanto o 18 como o 36, eu posso ir lá e dividir por 2, correto? Se eu dividir 18 por 2, fica 9. E se eu dividir 36 por 2, fica 18, certo? Ainda dá para simplificar? Vamos ver. Eu posso dividir numerador e denominador pelo 2 novamente? O 18 eu posso dividir pelo 2. Mas o 9 não. Então eu elimino o 2 e vou seguindo aqui. O que eu percebo? Tanto o 9 como o 18 são divisíveis por 3. Então, eu posso dividir em cima e embaixo, numerador e denominador por 3, tá? A minha fração continua negativa. 9 dividido por 3 é 3. 18 dividido por 3 é 6, certo? O que eu percebo? Que eu posso dividir novamente tanto o 3 de cima como o 6 de baixo pelo 3. Então, posso dividir novamente por 3. A fração aqui continua negativa. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2, certo? Como eu não consigo simplificar mais essa fração, este resultado que eu obtive aqui, o menos 1/2, é o que nós chamamos então de fração irredutível. Tudo bem? Professor, mas eu percebi que dava para eu pegar e dividir o 18 e o 36 por 18. Tudo bem, você ia chegar direto aqui, ó. Pode fazer assim? Pode. Mas se você tiver dúvida, o que você faz? Vai dividindo pelos números primos, tá bom? Olha o exemplo B aqui. 14 sextos. Tanto o 14 como o 6 são positivos, não é? Então, na hora que eu simplificar essa fração, eu vou obter um número positivo. E eu não preciso colocar sinal. Vou lá nos números primos, percebo que tanto o 14 como o 6 são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir numerador e denominador por 2. 14 dividido por 2 é 7. 6 dividido por 2 é 3. Nem o 7 nem o 3 eu posso simplificar mais. Então, já cheguei na fração irredutível. Isso aqui foi mais fácil, né? Exemplo letra C.
6 sobre menos 4. Primeiro, ó, o 6 tem um sinalzinho de mais escondidinho aqui na frente, certo? E o 4 é negativo. Então, eu tenho que acertar o sinal dessa fração aqui. O que eu lembro? Positivo com negativo fica negativo. Então, a minha fração aqui vai ser negativa. O ideal é eu colocar esse negativo na frente do traço de fração para mostrar que a fração toda é negativa, tá? E aí eu vejo, por quem eu posso dividir o 6 e o 4 ao mesmo tempo? Olho lá nos números primos e eu percebo que este carinha aqui é o 2. Então eu posso dividir o 6 e o 4 por 2. 6 dividido por 2 fica 3. 4 dividido por 2 é 2. Tá? Não dá para simplificar mais, certo? Parei por aqui. Tudo bem? Aqui na letra D. Repara uma coisa, tem o negativo em cima e negativo embaixo, né? Regra de sinal, negativo com negativo fica positivo. Então, na hora que eu simplificar, isso aqui vai dar uma fração positiva. É necessário manter esse sinalzinho de mais aqui? Não, ele é opcional. Se você quiser deixar só a fração sem nada, igual a gente fez aqui na letra B, sem problema nenhum. Agora eu olho e vejo que, de novo, tanto o 8 como o 6 são divisíveis por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3. Tudo bem? Seguindo aqui, 140 20avos. A primeira coisa que a gente percebe é que eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, não é? O que eu posso fazer? Vou lá e corto o zero, tá? Cortar zero em cima, cortar zero embaixo, né? Primeiro você tem que ver se você tem um par de zeros, tudo bem? Se não tiver um par de zeros, eu não posso cortar, tá? Na hora que eu cortei o zero, ficou 14 meios, tá? Que eu posso já pegar e dividir direto e lembrar que 14 dividido por 2 é 7, tudo bem? Aí aqui, menos 4 meios. Lembro que o 2 tem um sinalzinho de mais aqui na frente. Acerto o sinal, menos com mais fica menos. E eu percebo que o 4 e o 2, né, eu posso dividir 4 por 2. Eu posso simplificar o cara de cima pelo cara de baixo. Então, 4 dividido por 2 é 2. Tudo bem? Menos 20 sobre menos 4, né? Regra de sinal, menos com menos, mais. Fica a meu critério, fica a seu critério, se eu coloco o sinalzinho de mais aqui na frente ou não. Aqui eu não vou colocar não, mas eu sei que é positivo. 20 dividido por 4 é 5, tá? Esses casos aqui, galera, que na hora que a gente faz a simplificação vai dar um número inteiro, aí se eu pegar e fizer assim, ó, dividir em cima e embaixo por 2 e deixar 7 inteiros. Está errado? Não tá. Mas esse denominador 1 aqui, ele é desnecessário. Eu posso colocar apenas o 7, tá? Então, quando eu tenho uma fração que eu posso dividir numerador por denominador e o resultado dá um número inteiro, nós temos aquilo que é chamado de fração aparente, tá? Por que aparente? Porque ela parece ser uma fração, mas na verdade é um número inteiro, tudo bem? E aqui para fechar, eu tenho zero e embaixo no denominador menos 1.358. Como que isso aqui vai ficar? Simples, zero sobre qualquer coisa é zero, outra fração aparente, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar agora da adição de frações, né, que podem envolver frações negativas, tá? O segredo, por assim dizer, é o seguinte. Se a gente vai somar frações, nós temos que ficar atentos aos denominadores dessas frações. Se forem iguais, a gente fica feliz, tá? Por quê? Nós mantemos os numeradores e mantemos os denominadores, e trabalhamos com os numeradores. Então, olha esse exemplo da letra A. 3 oitavos mais 1 oitavo.
denominadores iguais, não são? 8 e 8? Então, eu mantenho o denominador e trabalho com numeradores. Então, faço 3 mais 1. O denominador mantém, o numerador vai ficar 3 mais 1, que é igual a 4. E a gente percebe que essa fração pode ser dividida, né? Eu posso pegar e dividir de 2 em 2, ou eu posso perceber que eu posso dividir em cima e embaixo por 4 e já chegar direto na fração irredutível. Então, 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Então, isso aqui vai dar 1/2, certo? Outra coisa bastante importante que nós temos que ficar atentos é aqui, ó, quando eu tenho que fazer regra de sinais, tá? Eu tenho menos 2/6 mais menos 4/6. Então, eu tenho dois sinais aqui se chocando. Então, eu tenho que eliminar esse parêntese aqui, fazendo regra de sinal. Então, como que vai ficar? Menos 2/6 que eu tinha, regra de sinais, mais com menos é menos 4/6. Tudo bem? Bom, aqui cai de novo no caso parecido com a letra A. Denominadores iguais, repito o denominador e trabalho com os numeradores. Então, repara que eu tinha um menos 2 aqui e um menos 4. Repetir de novo o denominador. Menos 2 com menos 4 é menos 6. Isso aqui é uma fração aparente, que eu posso dividir 6 por 6. E lembro que esse 6 embaixo está positivo. Então, pela regra de sinal, menos com mais fica menos. 6 dividido por 6 dá 1. Tudo bem? Aqui na letra C, galera, primeiro a gente olha que temos positivo com negativo no parêntese. Lembra que nós temos que fazer regra de sinais, tá certo? Então, o 2/3 mantém, mais com menos fica menos 5/2. Aí aqui a gente já tem um pequeno problema. O 3 e o 2, né? Nós temos aqui denominadores diferentes. Quando eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que igualar esses denominadores. Ah, mas como que eu igualo esses denominadores? Utilizando o mínimo múltiplo comum deles, tá? Então, lá no cantinho do meu rascunho, eu vou calcular o menor múltiplo comum de 3 e 2, tá certo? Ah, mas como que eu faço isso daqui? Bom, eu vou pegar um pedacinho aqui da minha folha, tá? E vou recordar, como a gente tinha visto agora há pouco, os números primos, tá? Quem são os números primos mesmo? O 2, o 3, o 5, o 7 e por aí vai. Então, para eu calcular o MMC, eu coloco todos os números que eu preciso, coloco aquele tracinho aqui do lado, né? E vou fazendo a divisão simultânea pelos números primos. Pelo menos um desses carinhas é divisível por 2, que é o primeiro número primo? Sim. Então, eu coloco 2 aqui. 3 dividido por 2 não dá, então ele mantém. 2 dividido por 2 fica 1. Dá nessa linha de baixo para dividir pelo menos alguém por 2 novamente? Não, não dá. Então eu sigo a lista dos primos, vejo que o próximo é 3 e tem um carinha divisível por 3 aqui. Então coloco o 3, 3 dividido por 3 dá 1, 1 dividido por 3 dá 1. Quando aqui embaixo eu chegar apenas em 1, eu encerro. E para calcular o menor múltiplo comum, eu multiplico. 2 vezes 3, 6, tá? Bom, o que isso significa? Que esses denominadores diferentes aqui vão ser substituídos pelo MMC, que a gente calculou que é 6, tá? Então, no lugar dos denominadores antigos, eu ponho o mínimo múltiplo comum, certo? Mas não é só acertar denominador. Se eu mexo embaixo na fração, eu tenho que mexer em cima também. Então, aqui, ó, nós acertamos também, os
numeradores. Então, o 2 não vai repetir aqui, e o 5 também não. Ah, mas como que eu faço, então, para descobrir quem que vai ser o novo numerador? Eu vou pegar o MMC, que é o 6, volto na primeira fração, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, esse carinha aqui, eu divido embaixo, multiplico em cima. Então, ó, 6 divido por 3 dá 2, vezes 2 dá 4, certo? Mantenho a operação, que é menos, e repito, ó, para os 5 meios. 6 divido embaixo, multiplico em cima. Então, 6 dividido por 2, 3, vezes 5, 15. Tá certo? Então, agora eu posso continuar. Mantenho o denominador 6 e resolvo essa continha. 4 menos 15, tenho 4 e devo 15, fico devendo 11, tá? Então, eu tenho menos 11 sobre 6. Se eu quiser, eu faço a regra de sinal. Lembro que esse 6 aqui é positivo, né? E vejo como que vai ficar essa fração. Negativo com positivo fica negativo, então a minha fração vai ser 11 sextos negativos. Tudo bem? Então, mais alguns exemplos aqui. Agora, eu vou ter que fazer regra de sinal, correto? Ó, menos 3 quartos mais menos meio. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar nestes dois sinais aqui que eu tenho e lembrar de fazer regra de sinais, tá? Mesma coisa aqui. Como eu não tenho ninguém antes desse 3 quartos, ele continua 3 quartos negativos, certo? Agora aqui, mais com menos, na regra de sinal, fica menos 1 meio, certo? O que vai acontecer agora? Como eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum deles. Então, eu vou pegar essa parte aqui de baixo e calcular o primeiro MMC. No caso, o MMC de 4 e 2. Tá? Então, seguindo aqui. 4 divide por 2 dá 2. 2 divide por 2 dá 1. Certo? Divido por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. 1 manteve. E bem, agora acabou a tinta da caneta. Voltando com uma outra caneta agora. Então, a gente estava fazendo MMC. Cheguei tudo em 1 aqui embaixo. MMC, 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que o novo denominador dessas duas frações vai ser 4. Ah, mas é só acertar denominador? Não. Eu tenho que pegar e acertar também os numeradores, tá? Como que eu faço? Pego o 4, que é o novo denominador, divido embaixo, multiplico em cima. Então, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3, 3. Não posso esquecer que esse 3 era negativo, tá certo? Agora aqui, tenho este negativo, que vai continuar. Novo numerador, 4, divido embaixo e multiplico em cima. Então, 4 divido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Bom, seguindo aqui, denominador mantém, faço operação com os numeradores. Menos 3 com menos 2, devo 3 e devo 2, devo 5. Tá? O 5 está negativo, o 4 está positivo. Eu posso pegar e acertar o sinal dessa fração. Menos com mais fica menos 5 quartos. Tudo bem? Aqui embaixo, acerto o sinal. Menos 1 terço vai sair normal, porque não tem ninguém na frente dele. Mais com mais fica mais 3 quintos, certo? Denominadores diferentes, você vai lá e calcula o MMC de 3 e 5, certo? Divido por 3. Por que por 3? Se eu for olhar os números primos, né? Se eu for olhar os números primos, certo? Quem são eles? Eu tenho o 2, que é o único número primo par, o 3,
o 5, o 7 e por aí vai, não é? Então eu vejo, como ninguém aqui é divisível por 2, eu descarto o 2 e sigo para o próximo número primo, que é o 3. Ah, tem alguém divisível por 3, então eu ponho o 3 ali. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá para dividir por 3, ele continua. Não dá mais para dividir por 3, sigo a fila e vejo, o próximo número primo é o 5. E tem alguém divisível por 5 aqui. Então eu posso colocar o 5 ali. 1 divide por 5 continua a 1. 5 divide por 5 fica a 1. Assim que eu cheguei a apenas 1 aqui embaixo, eu passo aquele traço e multiplico. 3 vezes 5, 15, certo? Então, após fazer o MMC, o novo denominador aqui vai ser 15, certo? Aí o que a gente se lembra? Não é só mexer no denominador, arruma o numerador. Lembra que esse 1/3 está negativo, né? 15 divido embaixo e multiplica em cima. Então 15 dividido por 3 é 5, vezes 1, 5, certo? Mais 15 dividido por 5 é 3, vezes 3, 9. Próxima etapa, mantenho o denominador e acerto aqui o numerador. Então, menos 5 com 9, devo 5 e tenho 9, sobra 4, certo? Nosso último exemplo aqui, né? Deixa eu fazer aqui um pouquinho para baixo, tem que acertar isso aqui, ó. O 10/3 continua ali de boa, mais com menos fica menos 3/5. O que a gente percebe? Denominadores diferentes. Ah, mas eu já tenho MMC de 3 e 5. Está feito aqui embaixo. Já economizo tempo, não é? Sei que isso aqui vai ser 15. Acertei o denominador usando o mínimo múltiplo comum, acerto o numerador. De que jeito? Vou fração por fração que eu tinha, divido embaixo esse denominador novo e o resultado eu multiplico em cima. Então, ó, 15 divide por 3 é 5, vezes 10, 50. Menos, mantém a operação, 15 dividido por 5 é 3, vezes 3, 9. Por fim, mantenho 15, certo? 15, agora eu vou acertar em cima. 50 menos 9, 41. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar da subtração envolvendo frações que porventura possam ser negativas, tá? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Regra de sinal, tá? Eu tenho que acertar o sinal ali. Depois, da mesma maneira que a gente fez a adição de fração, a gente faz a subtração, tá? É bem simples. Então, aqui, por exemplo, mais 1/2 menos mais 2/3. Regra de sinal. Esse 1/2, como não tem ninguém na frente dele, continua 1/2. Agora aqui, menos com mais, a gente sabe que fica menos. 2/3 está aqui, certo? Próximo passo. Olha os denominadores. São diferentes, não são? Como os denominadores são diferentes, a gente tem que fazer o MMC. MMC de 2 e 3, né? A gente se lembra novamente dos números primos, tá certo? Que são o 2, o 3, o 5, o 7 e por aí vai. E repara, dá para dividir por 2. Então ponho 2 ali, 2 divide por 2 fica 1, 3 dividido por 2 não dá, desceu. Não dá mais para usar o 2? Pego o 3. Então 1 por 3 não dá, 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei em 1 aqui embaixo, multipliquei. 2 vezes 3, 6. Então o que isso quer dizer? O denominador 2 e o denominador 3 vai ser substituídos, né, serão substituídos pelo denominador 6. É só acertar denominador? Não. Lembra que eu tenho que acertar também o numerador, correto? Então, pego o novo denominador, que é o 6, e venho aqui, ó, fração por fração. De que jeito? Fazendo o quê? Divido pelo de baixo
e multiplico pelo de cima, né? Então, 6 divide por 2 é 3, vezes 1, 3. Menos 6 divide por 3 é 2, vezes 2, 4. Bom, 3 menos 4, eu sei que vai dar negativo, eu já vou pôr que a fração aqui vai ser negativa, certo? 3 menos 4 fica 1 negativo sobre 6. Só isso. Mesma ideia aqui, ó, mais 1 meio, menos 1 terço. Acerto isso aqui. 1 meio vai sair positivo. Lembra que não é tão necessário colocar esse sinalzinho de mais. Menos com menos eu faço regra de sinal, fica mais 1 terço. 2 e 3, os denominadores são diferentes. A gente já calculou esse MM6, sabe que é 6, né? 6 divido por 2, 3, vezes 1, 3, lembra? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Próxima fração aqui tem esse sinalzinho de mais. 6 divide por 3 é 2, vezes 1, 2. Somo aqui o numerador. 3 com 2, a gente repete o denominador 6 ali embaixo. 3 mais 2, 5. Certinho? Então, 5 sextos. Ah, essa outra fraçãozinha aqui. Mesma coisa, ó. Esse 1 terço negativo, não tem ninguém na frente dele, então vai sair menos 1 terço. E estes dois sinais de negativo, na hora que a gente faz a regra de sinal, fica positivo. Mais 5 sextos, certo? 3 e 6 são denominadores diferentes. Então eu vou lá e faço o MMC de 3 e 6, tá? Divido por 2, porque esse 6 aqui é par, dá para dividir por 2. Então fica 3 e 3. Divido por 3 agora, porque não tem mais ninguém par. 3 dividido por 3 é 1. E deu 1 aqui também. Cheguei em 1 nos resultados, multipliquei. 2 vezes 3, 6. Então, esses dois denominadores podem ser substituídos pelo denominador 6. Tudo bem? Acertei denominador, tem que acertar numerador. Então, vou fração por fração, dividindo embaixo e multiplicando pelo de cima. Tomar cuidado que esse negativo vai permanecer. 6 divide por 3 é 2, vezes 1, 2. Lembra que tem um negativo aqui, né? Mais 6 divide por 6 dá 1, vezes 5, 5. O denominador continua sendo o 6. Mas menos 2 com 5, devo 2 e tenho 5, sobra 3. E repara uma coisa. O 3 e o 6 eu posso simplificar por 3 para chegar numa fração irredutível, tá? Sim, a gente tem que fazer essa simplificação quando ela aparece. Então, se eu dividir 3 por 3 fica 1, 6 por 3 dá 2. Então, eu tenho aqui a fração irredutível. Tudo bem? Nosso último exemplo agora, repara que eu tenho 4 menos 3 quintos, não é? Poxa, professor, cadê o denominador do 4? Está escondidinho aqui. Eu tenho um denominador 1 escondidinho ali, né? Ele é um 4 inteiros, certo? Então, faço a regra de sinal, menos com menos dá mais. Então, eu vou obter 4 inteiros mais 3 quintos. Denominadores diferentes, faço o MMC. Quando eu tenho um número e o outro é 1, o MMC vai ser o número maior que eu tenho, né? No caso aqui o 5. Com esse 5 que é o MMC, eu vou item por item aqui, fração por fração, dividindo embaixo e multiplicando em cima, certo? Então, 5 divide por 1 é 5, vezes 4 dá 20. Mais 5 divide por 5 dá 1, vezes 3, 3. Embaixo continua o denominador 5, 20 com 3 dá 23, né? E como 23 não pode ser simplificado por nada junto com 5, a gente obtém essa fração irredutível. Certinho? Então, galera,